Bom dia, eu sou a Fernanda Paulo, educadora popular. Estou organizando junto com a Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Canoas, um curso, destinado a educadores e educadoras populares do Brasil, né? E este curso é intitulado como Educação Popular, Contextos, História, Experiências, práticas e teorias. No dia 27 de abril, no sábado, que foi ontem, entre 2 horas e 5 horas da tarde, 32 pessoas se reuniram na plataforma do Google Meet, para discutir, para introduzir o tema da educação popular. Era um grupo muito diverso, plural, comprometido com a temática, Estávamos entre militantes, educadores sociais, professores, pesquisadores, trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, da área da assistência social, trabalhadores e trabalhadoras, técnicos em educação de universidades estaduais, bem como educadores e educadoras vinculados ao MOVA, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, aos fóruns de EJA do Brasil, a políticas de EJA e também educadoras e educadores atuantes em cursinhos populares. Éramos, então, em um grupo bem diverso, composto aí por pessoas de diversas regiões do Brasil e também uma companheira da Colômbia. Eu vou aqui nesse vídeo curto fazer uma síntese do tema do encontro, que foi uma introdução, as primeiras conversas com relação à educação popular. Então, eu apresentei uma reflexão sobre os conceitos e práticas da educação popular. Destaquei os sentidos e significados, as formas como a educação popular são utilizadas e também implementada. Iniciei destacando a educação popular, como ela é entendida e compreendida entre nós a partir do formulário de inscrição para o curso. Também destaquei que a maioria das pessoas que se inscreveram compreende a educação popular porque ela tem essa perspectiva de respeitar as experiências e realidades locais, porque ela adota uma abordagem dialógica e horizontal, porque ela se contrapõe ao modelo tradicional de educação bancária. E nesse sentido, eu enfatizei que a educação popular busca a emancipação e a justiça social. Também destaquei nesse encontro a questão do respeito à diversidade cultural. Mas retornando às formas, sentidos e significados da educação popular, nesse primeiro encontro, que é uma introdução ao tema, eu trouxe alguns exemplos do uso da expressão da educação popular ao longo da história. Tomei como referência a minha tese, que se intitula Pioneiros e Pioneiras da Educação Popular Freiriana e a Universidade. Então, eu destaquei alguns apontamentos, o iluminismo entre os séculos XVIII e XIX, associado à educação popular, associada ao acesso à educação. E aí, nesse contexto, a educação popular é sinônimo de popularização da educação, de acesso para a escola, para todos. Mas esse para todos nem sempre, incluía um projeto político emancipatório, como, por exemplo, na Inglaterra, Bernard de Mandeville, que foi um dos representantes de uma visão de educação popular conservadora, mantinha-se o projeto elitizado de sociedade e de escola. Na sua abordagem, a educação popular não tinha uma discussão de romper com a estrutura de opressão, de pobreza, na sociedade. Tinha uma visão de educação mais caridosa, mantendo os status quo, Então, não tem um olhar de educação popular, uma visão, uma concepção de educação popular revolucionária, bem distante disso, porque
a utilização de educação popular, que eu chamo de conservadora, ela usava, inclusive, a educação como ferramenta para perpetuar a desigualdade social. Mas neste período, no século XIX, né, nós temos aí o Marx, ao contrário da ideia da educação popular conservadora, ele apostava numa educação popular revolucionária. Para ele, né, essa educação popular revolucionária não pode ser assumida pelo Estado capitalista. Depois é importante trazer também, e eu mencionei ontem, Domingos Faustino Sarmiento, né, um argentino que promoveu a ideia de que a educação deveria ser universal, né, acessível e universal. Esse acessível e universal eu coloco entre parênteses, por quê? Universal para quem? Para brancos, pobres e mestiços. Ele não incluía os indígenas, que para ele representava a barbárie. Para ele a ideia era o extermínio, né? Tanto que o lema que ele tinha era civilização ou barbárie. Esse era o lema dele. Também quero dizer aqui que nós citamos o Dom Simão Rodrigues, né, da primeira metade do século XIX, que a concepção de educação, o uso de educação popular dele, se aproxima muito com o do Paulo Freire, que vem no século XX, que é uma libertação através da educação. Mas ele não chegou a gerar um movimento de educação popular, como foi o caso da época do Paulo Freire, que gerou um movimento de educação popular latino-americano. Tanto, né, o Simão Rodrigues, no século XIX, que acreditava na educação popular como um processo de libertação, e o Paulo Freire, na década de 60, que associa a educação popular à libertação, uma prática pedagógica crítica, libertadora, que visa a emancipação e a transformação social das pessoas através da educação e da atuação, né, na sociedade, atuação crítica, política e engajada. Ambos tinham essa visão, então, de educação popular, crítica, emancipatória, libertadora. Mas aqui, voltando ao Brasil, eu mencionei, né, que na Primeira República, até de 1889 até 1930, nós tivemos também usos de educação popular. E é interessante trazer que um dos usos foi usada de forma bem crítica através do movimento anarquista, que tinha uma atuação forte, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina. Então, no Brasil, durante a Primeira República, a educação popular foi marcada pela luta pelo direito à educação escolar, associada a processos emancipatórios, né? E descrita como educação popular proletária, a partir do movimento anarquista, e destaca aqui todo o trabalho do deputado Francisco Mendes Pimentel, que propôs políticas voltadas à educação do proletário, buscando atender às necessidades sociais desta classe trabalhadora, né? Diferente desse sentido, né, nas primeiras décadas do século XX, o Manuel Bonfim propôs reformas na educação popular, visando uma solução, vendo assim que a educação popular seria uma solução para a ignorância. E ele defendia, então, que a educação popular deveria ser promovida, né, como instrução, promovida pelo Estado. E aí dizia que essa educação deveria ser gratuita, laica, né, e oferecida em regime integral. Cabe salientar aqui que o Manuel Bonfim era defensor da democracia, do combate ao racismo, né? Mas até aqui a gente tem uma educação popular como instrução popular, não fala de rompimento, né, de uma sociedade capitalista, de uma sociedade opressora, mas avança, né, defendendo a democracia e o combate ao racismo. Também a gente vai ter o Carneiro Leão, né, que em 1917 escreve um livro, inclusive, intitulado Brasil e Educação Popular, utilizando, então, a educação popular como uma bandeira de luta pelo processo de escolarização para o desenvolvimento nacional.
Essas aí são um dos sentidos, tem outros autores que a gente vai trabalhando durante o curso. Também nessa tarde do dia 27, ontem no caso, eu coloquei que nós aqui do curso da EPA e também dos participantes pelos registros colocados na ficha de inscrição, nós definimos qual a educação popular que nós assumimos, qual a concepção, né? Nós estamos adotando e nos referindo a uma abordagem crítica e libertadora de educação popular, diferente daqueles sentidos, né, que é só apenas vinculada ao direito ao acesso à escola, por exemplo, né? Ou atribuída à educação para pobre, ou quando diz eu trabalho na periferia, então eu faço educação popular, ou eu tenho um trabalho voluntário, então eu faço educação popular. Não é esse sentido de educação popular que nós adotamos. Assim, a educação popular, quando concebida como uma prática, então, né, reflexiva, teórico-prática, prático-teórica, e libertadora, ela também tem uma identificação clara, né, sobre o seu propósito, sobre o seu objetivo, sobre sua intencionalidade de emancipação e transformação social, aliado, né, com os objetivos aí de uma democracia participativa e a justiça social. Ontem também eu discuti diferentes práticas de educação popular, elas também identificadas nos formulários de inscrição dos participantes do curso, incluindo trabalho com roda de saberes, movimentos sociais populares, educação não formal e comunitária, práticas voltadas à alfabetização de adultos, trabalho na área da saúde e da assistência social, formação de professores, formação de educadores sociais, formação de agentes comunitários de saúde. Mencionei a educação popular em saúde, destacando o papel dos agentes comunitários, e no curso nós tínhamos uma agente comunitária de saúde da região Nordeste. Posteriormente, eu introduzi o conceito, né, de educação popular como uma corrente pedagógica latino-americana, conforme descrito pelo Afonso Torres Carrijo em seu livro Educação Popular, Trajetórias e Atualidade. Mencionando que esta é a concepção, né, que se desenvolveu na América Latina em resposta, né, àqueles contextos sociais, políticos e culturais específicos, e também estava muito relacionado às lutas dos movimentos sociais populares e culturais. Citei exemplos históricos e teóricos fornecidos por Carlos Rodrigues Brandão e outros precursores da educação popular, como o próprio Paulo Freire, né? Que é importante a gente retomar aqui, que destacaram a natureza política, crítica e libertadora da educação popular. E sendo contrários, no entanto, às metodologias tradicionais de ensino, de pesquisa e de trabalho com o povo. Mencionei experiências de educação popular no Brasil na década de 60, né? É exemplo de alfabetização de adultos em Angicos, né? Lá no Rio Grande do Norte, a experiência de Paulo Freire, os movimentos de cultura popular, o CEPLAR, campanha de educação popular realizada lá na Paraíba, o movimento de educação de base, o MEB, né? Criado pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil, e o Centro Popular de Cultura. Há outras experiências, aqui eu só mencionei essas 5 experiências, me referindo também aos trabalhos de Osmar Fávero e Brandão, que recuperam a memória da educação popular no Brasil neste período que é a década de 60. No caso de Paulo Freire, ele concebeu a educação popular como um movimento político, educativo e cultural ligado aos processos de mobilização e organização das classes populares. Através de uma abordagem crítica, problematizadora, a educação popular visa, então, para ele, a conscientização crítica, visando a transformação social. Então, Freire enfatiza a indissociabilidade entre educação, política e transformação social. Isso é a educação popular libertadora para o Paulo Freire. Expus na data de ontem sobre os desafios atuais da educação popular, incluindo a sua presença em diversos contextos, escolares e não escolares. Destaquei a importância de pensar a educação popular para além daqueles espaços ditos convencionais,
como é o caso da educação de jovens e adultos, ressaltando que ela pode ser praticada em diversos, múltiplos espaços e contextos que buscam promover a justiça social e que nem toda a educação de jovens e adultos, né, trabalha com a perspectiva da educação popular freiriana, crítica, libertadora. Recordo aqui que eu trouxe um exemplo, né? E o exemplo da presença da educação popular na universidade. Mencionei naquela ocasião a professora Graziela Rinaldi da Rosa, que é professora da FURG, que trabalha com a disciplina de educação popular. Nessa colocação, eu introduzi a inserção da educação popular em contextos institucionais e em contextos acadêmicos, neste caso, e destaquei o potencial político e transformador dessa prática, dessa presença. Apontei as possibilidades de implementação de educação popular, mesmo em ambientes tradicionalmente conservadores, utilizando as brechas do sistema, como também concordava Antônio Gramsci, como as escolas e as universidades, né, onde ainda, na maioria das vezes, se predomina as práticas educativas mais convencionais. Neste caso, a Graziela colaborou com o meu exemplo, relatando a sua experiência específica, né, em que houve um concurso dentro da Universidade Federal, incluindo uma vaga para a educação popular, especialmente a partir do curso de educação do campo. Ela refletiu conosco sobre a importância política dessa inclusão e que ela foi influenciada pelos movimentos sociais do campo, né? A exemplo do MST e do MST, né? Nesse contexto, mencionei a experiência da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, já mencionado anteriormente pela Tamar, cujos cursos de formação superior na perspectiva da educação popular dentro de universidades também foram conquistas nossas, né? E os currículos foram construídos entre universidade e movimento popular, neste caso a AEPA, né? Também a Tamara escreveu uma carta pedagógica, que é uma das nossas metodologias do curso, relatando essa experiência da educação popular por dentro da universidade a partir da demanda dos movimentos sociais populares. Destaquei a importância de tratar a disciplina ou disciplinas de educação popular como um espaço de luta política por dentro da universidade. Graziela, professora da FURG, reforçou essa visão. Mas eu alertei naquele momento que o ideal é que os espaços sejam ocupados por pessoas que já têm uma experiência em educação popular, engajadas na educação popular, que não tem como garantir, né? Mas esse seria o ideal. Também lamentei a redução no número, né, de utilização de materiais sobre a história da educação popular nos cursos de formação de professores, mencionando autores importantes como Vanilda Paiva, Osmar Fávero, Carlos Rodrigues Brandão e Celso de Rui Beisig. Na próxima sessão, a gente vai trazer outros pioneiros e pioneiras da educação popular, a exemplo do Moacir Gadotti, do Balduino Andreola, né? E da Ana Maria Saul, que estiveram, né, entre algum movimento de movimento popular e a universidade. Disse a necessidade de reconhecer, de conhecer e recuperar os pioneiros e pioneiras da educação popular. Igualmente, coloquei para nós a história da educação popular vinculada ao Estado, em especial tratando-se de políticas públicas sociais. Atualmente, né, eu reafirmo que considero importante os esforços recentes para introduzir a educação popular no contexto estatal, através de pessoas como Pedro Pontual, que é diretor da Educação Popular na Secretaria-Geral da Presidência da República, governo do Lula, né? E que, sim, ele está, junto com outros, né, coletivos, buscando recuperar, atualizar, né, o marco de referência da educação popular para as políticas públicas. Esse seria um grande avanço. No entanto, nesse mesmo dia, eu fiz uma síntese do nosso encontro, colocando a lista de presença, breves comentários com relação ao perfil, né, dos participantes do curso, apresentando-os conforme a sua própria apresentação durante o nosso encontro, e também fiz ali uma breve apresentação dos autores considerados pioneiros da educação popular crítica a partir de Freire, que é o Carlos Rodrigues Brandão,
fiz uma pequena biografia. Celso de Rui Beisigel, Osmar Fávero e Vanilda Paiva foram as pessoas que eu citei em nosso encontro. Também no registro eu coloquei a participação da Tamar, né, quando ela fala da educação popular em diferentes contextos, e ela vai recordando a experiência dela, né, com a professora do curso de pedagogia que trabalhava a disciplina de educação popular. Compartilhou também a sua experiência de educação popular em instituição de educação infantil. Saliento aqui a Suzane, aluna da educação do campo, lá da FURG, que produziu uma carta pedagógica e compartilhou conosco, né, as suas impressões, se apresentando para os colegas do curso. Posteriormente, com o uso do chat pedagógico, eu fiz uma síntese do chat pedagógico, trazendo ali os principais temas e experiências relacionados à educação popular. Vou citar alguns aqui: política e educação, valorização dos profissionais da educação, da saúde, protagonismo das periferias, inclusão social e educação, educação e saúde, metodologias participativas, experiências internacionais em educação popular, educação de jovens e adultos, arte, cultura e educação, práticas de terapia comunitária. Por fim, eu fiz uma síntese do nosso entendimento de educação popular, a partir das nossas conversas, a partir da análise do chat pedagógico, a partir também, né, das experiências que tivemos ontem em forma de diálogos. Coloquei que a educação popular é fundamentada na ideia da educação, né, de que a educação é política e deve ser um processo democrático, acessível, relevante para todas as pessoas, especialmente para as classes periféricas, estimulando seu protagonismo a partir da participação, isto é, do uso de metodologias participativas. Coloquei que a educação popular essa educação popular crítica libertadora se baseia em teorias críticas, principalmente nos trabalhos de Paulo Freire, que viu a educação como uma forma de libertação, onde as pessoas aprendem juntas, num processo de diálogo, né, e reflexão crítica sobre a sua realidade para poder transformá-la. Posteriormente, no material encaminhado, eu sugiro um quadro que a gente possa preencher juntos. Eu já coloquei alguns tópicos a partir também das minhas experiências e do que vocês colocaram durante o curso, né? Que foi o contexto, uma coluna com contexto, segunda coluna políticas e terceira coluna experiências de educação popular. Vou dar um exemplo. Contexto da escola pública. Então, políticas que reforcem, políticas locais, né, municipais, estaduais, nacional. No caso, em Porto Alegre, tivemos uma política municipal no governo popular, que foi a implementação de currículos inclusivos e participativos, assim como teve em São Paulo, né, com Paulo Freire. Aqui eu dei um exemplo de escola cidadã, né? Mas também podemos ter programas de formação continuada para professores, né, com métodos de educação popular, metodologias de educação popular. E nós tivemos também experiência no município de Porto Alegre, no período em que foi construído o projeto de escola cidadã. Então, coloquei experiências de educação popular, né, a partir de políticas. Então, a gente tem projetos que incentivam a participação estudantil na gestão escolar, diálogo entre escola, comunidade e movimentos populares locais, pesquisa participativa na escola, né? A educação de jovens e adultos utilizando metodologias e uma proposta emancipatória, e a educação do campo. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu queria fazer um vídeo mais curto, no fim vai dar 25 minutos, mas a gente se encontra na segunda-feira. Um abraço e até mais.